Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Hoje, vídeo pré-jogo de Flamengo e Bolívar. Hoje o Rubro Negro vai enfrentar o líder do grupo lá em La Paz, lá no alto da montanha, e já anunciou que tem muita gente que não vai nem viajar. Você está chateado, você está bravo com o Clube de Regatas do Flamengo? No vídeo de hoje, além de eu te falar tudo sobre o adversário, tudo sobre o Bolívar, como é que esse time ataca, como é que esse time defende, qual é o estilo de jogo do Bolívar, do adversário do Flamengo nessa noite de hoje, eu também vou mostrar para você que a instituição que você tem que estar chateado, chateada, não é bem o Clube de Regata do Flamengo, não. É depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Pessoal, antes da gente prosseguir para o conteúdo, quero fazer aquele pedido tradicional do like. Deixa o like aí, por favor, que é muito importante para a gente que produz conteúdo. Se inscreve também no canal, se você não for inscrito, aqui no canal, se inscreve agora, que ajuda também bastante o canal a crescer, tá bom? Também quero convidá-los a virarem membros do canal, falando de tática a partir de R$5 só, uma merrequinha. Você vai ajudar o canal a crescer e vai ter benefícios em troca. Tem um grupo de WhatsApp onde a gente troca ideia, onde a gente bate papo sobre Flamengo, sobre tática, sobre tudo, e é muito maneiro. E tem também a transmissão tática. Hoje tem jogo, tem transmissão tática no canal de WhatsApp, via áudio. Eu vou explicando para vocês tudo o que acontece durante a partida do Flamengo, tudo que está acontecendo taticamente na partida, tá? Então, eu tenho certeza que vai gostar dessa experiência. Clica aqui em Seja Membro, tem também o link na descrição. Vem aqui para o nosso clube de membros do canal Falando de Tática. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar então bastante desse Bolívar, vamos falar sobre esses desfalques todos do Flamengo, vamos tentar entender o que o Flamengo precisa fazer para machucar esse adversário, mesmo desfalcado, gerar situações aí táticas, estratégicas para trabalhar bem a bola e chegar nas redes do adversário. Essa aqui foi a escalação do Bolívar contra o Palestino. Goleiro Lampe, goleiro bastante experimentado, goleiro de seleção boliviana. Iomar Rocha na lateral direita, Orihuela e Jesus Sagredo, os dois zagueiros. Na lateral esquerda, José Sagredo. O meio-campo tem o Justiniano, o ótimo Ramiro Vaca, Salcedo e na frente o brasileiro Francisco da Costa, o outro brasileiro Bruno Sávio aqui como meia ponta pela esquerda e o Carmelo Algaranhas pela direita, jogador também de seleção boliviana, a exemplo do Vaca. Contra o Milionários, a gente já viu o Bruno Sávio pelo lado direito e o Patito Rodrigues, que jogou aqui no Brasil, no Santos, em 2014, 2015, fazendo lá aquele lado esquerdo. Houve uma troca aqui desses meias e desse posicionamento, especialmente do Bruno Sávio. E aí a dinâmica é a seguinte, com o Bruno Sávio lá pela esquerda e com o Carmelo Algaranhas pela direita, ele que é um canhoto, ele traz muito para dentro, vem trabalhar um pouco mais por dentro para se associar com o Salcedo, com o Francisco da Costa, com o Chico da Costa, como eles dizem lá na Bolívia. E aí o Iomar Rocha, que é um lateral bastante ofensivo, vem apoiar e se adianta aqui. O Algaranhas vem para dentro e dá o corredor para ele avançar por aqui. Do lado esquerdo a dinâmica é diferente. O Bruno Sávio fica um pouco mais aberto e o José Sagredo faz um lateral mais base, tá? Só que o Iomar Rocha foi expulso no jogo contra o Milionários. Então, a dinâmica será diferente. Pelo lado esquerdo, o Bolívar vai ter o lateral Luiz Fernando Paes e pelo lado direito, o zagueiro de origem Quinteiros, tá? Tá aqui o Quinteiros, tá aqui o Luiz Fernando Paes. E aí isso vai inverter a dinâmica. Acredito que essa aqui vai ser a escalação de hoje. O Bruno Sávio pela esquerda, o Algaranhas pela direita. E aí a dinâmica vai ser invertida, com o Bruno Sávio trazendo o jogo mais para dentro e dando o corredor para o Luiz Fernando Paes. O time do Bolívar tem algumas dinâmicas muito interessantes de cruzamento na área. O time é forte nesse jogo aéreo. O Francisco da Costa tem 1,85 m, o centroavante brasileiro, é bom no cabeceio. Então o time joga a bola na área, mas não é de qualquer jeito, não. Tem dinâmicas interessantes. Daqui a pouquinho nos vídeos eu vou trazer para vocês como é que esse time ataca no detalhe. Vou falar sobre essas dinâmicas de cruzamento e também vou mostrar para vocês quais são os defeitos, quais são as vulnerabilidades defensivas dessa equipe aí do Bolívar, o que o Flamengo tem que fazer para machucar esse adversário. O Bolívar do técnico Flávio Robato, o argentino de 50 anos, que entrou para o cargo só esse ano, tá? Desde janeiro de 2024,
como técnico do Bolívar, o time não foi campeão boliviano, apesar de ser o time mais rico e mais poderoso do país, foi vice-campeão em 2023, fez essa ruptura, fez essa troca de comando para 2024. E aí, início de trabalho, traz esse tipo de instabilidade aqui, ó. O time dos últimos 8 jogos perdeu 3. É um time que acaba perdendo bastante, né? E sofre também muitos gols, olha só. Perde aqui do The Strongest, toma 2 gols. Aí depois ganha do Jorge Wilstermann, mas toma 1 gol. Depois ganha do Oriente, mas toma 2 gols. E aqui, esses últimos 2 jogos contra o San Antonio Bulo Bulo, uma equipe muito modesta, muito pequena lá da Bolívia, o Bolívar foi eliminado já na fase de mata-matas do Campeonato Boliviano, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e depois empatou em 1-1, ou seja, sofreu gol, segue sofrendo gols e foi eliminado. Isso gerou uma certa crise lá, apesar de haver Libertadores ainda para a equipe disputar. É só o que restou nesse primeiro semestre, porque lá no torneio Apertura, na liga local, o time deu adeus para um time, para um adversário muito modesto. O Bolívar é o melhor ataque da Libertadores com 7 gols. Na Liga Boliviana também foi a terceira pior defesa, sofre muitos gols, como eu já falei para vocês, sofreu 15 gols, 3 de cabeça, 3 de fora da área. A gente vai mostrar um pouquinho mais isso no detalhe já nos vídeos. Quando a gente vai falar de intensidade do desafio, que são as ações defensivas por minuto de posse de bola do adversário, o que são ações defensivas, né? Carrinhos, interceptações, bloqueios, desarmes, faltas. O Bolívar tem 7,9 ações defensivas por posse de bola do seu adversário. É o primeiro disparado lá na liga local. O segundo tem 6,7 ações defensivas. Ele tem mais de uma ação defensiva por minuto de posse de bola do adversário. O que isso quer dizer? Que o Bolívar marca forte, que o Bolívar é muito intenso na sua marcação. E essa deve ser a tônica da partida de hoje também. O Bolívar pressionando o Flamengo, subindo a marcação, não deixando a equipe rubro-negra respirar para pressionar, para a torcida vir junto, para deixar o Flamengo, além de já estar enfrentando a altitude, enfrentar também essa pressão toda e ficar muito desconfortável no campo de jogo. Em relação ao PPDA, o que é o PPDA? Passes por posse de bola do adversário no seu próprio campo. O Bolívar é o que menos permite que o adversário troque passes no próprio campo no Campeonato Boliviano. E olha só como a diferença é absurda. Os adversários do Bolívar, em média, trocam só 5,45 passes por posse de bola no seu próprio campo. Enquanto que a equipe que está em segundo lugar nesse ranking permite 7,78, ou seja, é uma diferença abissal de capacidade de pressionar, de deixar o adversário desconfortável no seu próprio campo de jogo. Destaques individuais do Bolívar, o brasileiro Francisco da Costa, ou Chico da Costa, como eles gostam de falar lá, eles adoram apelidos, né, aqui na América do Sul. 9 participações em gols na liga local, um dos artilheiros da Libertadores, 3 gols. Recomendo a vocês assistirem a ótima entrevista que o Fred Gomes e o Thiago Lima do GE fizeram com o Chico da Costa. Está lá no GE, vou deixar o link aqui na descrição, vale a pena. Muitas declarações legais, muita coisa legal ele falando aí, inclusive da relação dele com o Bruno Sávio, que é outro brasileiro do elenco, bem bacana, recomendo bastante a leitura. E o outro destaque é exatamente o Bruno Sávio, o outro brasileiro. Ele fechou na Liga Boliviana como o primeiro em passes decisivos com 17. E olha a diferença que ele teve para o segundo. O segundo, que deu mais passes decisivos do Campeonato Boliviano, fez 11. Uma diferença realmente significativa. Ele é um cara muito criativo, de bons passes, de boa relação com bola, de bom entendimento de jogo, de boa leitura. E vem fazendo aí uma boa jornada com a camisa do Bolívar. Ele tem 2 gols na Libertadores. Vamos olhar para esse time do Bolívar agora em campo, marcando gols e sofrendo gols, e vamos entender as fortalezas e também as fragilidades dessa equipe. Bom, então, como eu já mencionei, a equipe gera situações de cruzamento a partir de algumas dinâmicas bem específicas, tá? Então, essa primeira aqui, o Bruno Sávio baixando aqui em apoio para atrair a marcação. Ele vem aqui para receber essa bola aqui, ó, tá destacado aqui. Esse é o Bruno Sávio. E aí ele acaba gerando espaço para ele mesmo. Eu falei para vocês que ele é um jogador que tem ótima leitura de jogo, bom entendimento de jogo. E aí ninguém ocupa aquele espaço que ele gerou. Ele mesmo é que vai ocupar. Ele vai primeiro devagarzinho ali como quem não quer nada. De repente ele ataca o espaço, recebe o passe aqui. Como eu já falei, é um cara muito técnico, faz um cruzamento muito legal aqui, muito preciso com a perna esquerda e acha justamente o Francisco da Costa, o brasileiro, que eu falei para vocês que é muito forte no jogo aéreo. Tá? Então o Flamengo tem que ter bastante cuidado com essas dinâmicas de cruzamento. O Bolívar deve forçar esse jogo de cruzamento na área. Sabe que é um jogo mais físico, sabe que é um jogo que o Flamengo fica desconfortável, a exemplo do que aconteceu lá em Bogotá. Então deve forçar esse tipo de jogada, mas, repito, não jogando a bola na área de qualquer jeito, tentando gerar dinâmicas para poder gerar espaço, conseguir
balançar a defesa do Flamengo e fazer esses cruzamentos. Agora, uma outra dinâmica interessante, a bola é jogada bem na profundidade, bem próximo da linha de fundo, através de uma troca de passes. Essa bola vai voltar aqui no Bruno Sávio, ele que faz esse passe na profundidade, essa bola vai voltar aqui nele, e olha só como é que o Bolívar já se coloca numa situação de 3 contra 3 dentro da área, né? Pesa bastante a área, e aí vai tentar dinâmica de movimentos para enganar o adversário, para deixar o adversário sem referência. No caso aqui, é o Patito que vai fazer um movimento muito bem feito aqui, pelas costas do adversário. O Bruno Sávio vai fazer esse cruzamento aqui, bem no intervalo entre o zagueiro e o outro. O Patito vai chegar atacando essa bola e vai fazer o gol de cabeça. Ó. Então tem algumas dinâmicas bem interessantes e o Flamengo tem que estar bem atento, não só na situação do cruzamento, evitar que esse cruzamento seja feito, fazer as dobras, entender essas dinâmicas. Vai ser muito importante o papel dos pontas, dos volantes também, para fazer as dobras, para fazer as coberturas. E também dentro da área, né? Os zagueiros estarem muito atentos, ter mapeando espaço, entendendo esses movimentos que os adversários vão fazer de tentar mudar de direção, o famoso gato. Então, tem que estar bastante de olho aqui. Uma dinâmica do lateral esquerdo, Luiz Fernando Paz, que vai estar em campo hoje. Ele vai fazer uma ultrapassagem, vai receber o passe aqui na profundidade, ó, vai fazer o cruzamento e vai entrar no segundo pau aqui o Salcedo, que é baixinho, mas tem um bom entendimento também, ataca o espaço na hora certa e o Bolívar fazendo mais um gol de cabeça numa jogada em que essa equipe é forte e o Flamengo precisa estar de olho, precisa se proteger. Agora, mostrando para vocês também que apesar da equipe ter boas dinâmicas para cruzamento e jogar bem pelo corredor lateral, também sabe jogar por dentro, não tem medo de jogar por dentro, de tentar passes por dentro. Tem alguns jogadores bem qualificados, como o Ramiro Vaca e o próprio Salcedo, que são esses dois camisas 8 aí, desse tripé de meio, desse 4-3-3 do Bolívar. E o time, se precisar, joga por dentro também e usa bastante aqui o apoio, o pivô do Chico da Costa. Olha só a bola chegando nele, ele fazendo o pivô aqui, vai tabelar com o Bruno Sávio vai jogar de novo para ele e ele vai dar um tapa de canhota. Então, o Flamengo precisa também estar atento com esse jogo por dentro, com esse jogo de força, de pivô do Chico da Costa, tá? Finalizações de média distância também é uma situação que o Flamengo tem que estar bastante de olho, tem que proteger a frente da área, tem que estar bem atento para as finalizações do Salcedo, que bate muito bem na bola. Olha aqui ele fazendo um belo gol. E agora eu vou mostrar também ele fazendo uma outra jogada aqui de associação, o time jogando curto, ó, conseguindo tabelar bem, corredor central, a bola vai chegar para o Salcedo, ele vai dar um tapa aqui bem bonito fazendo esse golaço. Então o Flamengo tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Agora vamos para a parte boa. Como é que esse time do Bolívar toma gol? Bom, o time dá uns apagões, né? Primeiro, especialmente porque marca individual em jogada de escanteio, de bola parada e até de lateral. Encaixe individual, e aí, quando um jogador perde um duelo, perde a referência do adversário, dá uma cochiladinha, uma piscadinha de olho, o adversário se mexeu, conseguiu se desvencilhar daquela marcação, se movimenta, consegue gerar uma situação de vantagem cinética, de vantagem de movimento, né, de vantagem posicional também, e aí ataca espaço aqui e o Bolívar conseguiu sofrer um gol de lateral contra o San Antônio Bulu, que eu comentei com vocês, que eliminou o Bolívar no Campeonato Boliviano. Gente, vamos falar bem claro aqui, um gol ridículo, né? Essa marcação individual aqui do Bolívar em bolas paradas é bastante fraca, bastante frágil. O time tomou esse gol aqui ridículo. Agora, numa situação de escanteio, todo mundo marcando individual, só um jogador aqui numa referência mais zonal, tentando ficar numa espécie de sobra aqui dentro da área. Só que aí o adversário se movimenta. Esse aqui é outro gol do Bulu nesse confronto, né? Em que o time tomou 1-0 numa partida e 1-1 na outra. Esse aqui é um dos dois gols. A gente já viu o primeiro gol, agora a gente está vendo o segundo gol. No confronto que foi 1-1, o adversário conseguiu atacar aqui o espaço, chegou no primeiro pau, escorou e depois o centroavante ali conseguiu também se desvencilhar da marcação, no caso do Bruno Sávio, e conseguiu escorar essa bola para dentro do gol. Tá? Então, de fato, essa marcação de bolas paradas do Bolívar é bem frágil. Uma jogada interessante que o Flamengo pode fazer também é essa jogada aqui de cruzamento na área, no segundo pau, mas uma jogada que não precisa ser tão longo assim esse passe, né? A gente falou no vídeo de ontem sobre o Flamengo trabalhar a bola, ter posse, jogar curto, manipular a defesa do Bolívar, evitar muito passe de ruptura, muito passe longo nas costas da última linha, evitar muito contra-ataque, correr muito com a bola para não se cansar demais. Então, o contra-ataque pode ser feito de forma mais trabalhada, você pode até contra-atacar, o Flamengo não está proibido de contra-atacar e nem está proibido de fazer passe longo, de variar corredor. Tem que tentar evitar atacar com muita velocidade demais, porque senão demora para recuperar, né, fica cansado, e também tentar passes longos demais. Agora, esse tipo de passe aqui, ó, dá para imaginar o Vinha recebendo essa bola aqui, fazendo essa diagonal do outro lado,
Ou aqui a gente pode ver, por exemplo, o Bruno Henrique e o Lohan, que estarão em campo, a gente vai falar já sobre a escalação do Flamengo também, fazendo esse movimento aqui de atrair a marcação, tirando a marcação para um lado, para essa bola poder chegar lá do outro lado, nessa diagonal longa lá, por exemplo, para o Vitor Hugo, que vai estar em campo, é um cara que cabeceia bem, né? Que tem um bom cabeceio, que tem uma boa leitura de fazer esse movimento aqui, e o Flamengo tentar tirar vantagem através dessa situação aqui. O Bolívar protege bastante o corredor central. Quando o adversário faz diagonal longa, varia corredor, o Bolívar tem dificuldade de defender. Então, esse cruzamento aqui, esse passe cavado, que vai de um lado para o outro, sem ser muito forte, né? Dá para fazer sem errar. É claro que é mais difícil porque vai estar na altitude, mas dá para fazer sem errar. Essa diagonal, acha ali, tenta o cabeceio, e aqui, no caso, vai ser um gol de segunda bola. Dá para a gente imaginar, por exemplo, o Bruno Henrique chegando aqui para conferir. E aqui, de novo, uma situação de bola de diagonal longo, ó. Tá? O Bolívar fechando muito o corredor central, deixando o adversário aqui livre já no corredor lateral, a bola sendo feita aqui, sendo escorada, e dá para imaginar, por exemplo, o Bruno Henrique recebendo essa bola aqui, escorando para o Lohan para finalizar, ou o próprio Vinha ali recebendo essa bola, escorando para o próprio Bruno Henrique dominar, girar e bater. Bom, estou trazendo aqui para vocês a nota que o Flamengo soltou ontem, falando que o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados, de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance. Então o Flamengo vai a campo com qual escalação? Vai com Rossi, Wesley de volta, depois aí de um longo período sem atuar, Ortiz e Davi Luiz, e na lateral esquerda, Matias Vinha. No meio, um 4-3-3, o Flamengo vai atuar em 4-3-3, né? Igor Jesus, Gerson e De La Cruz, e à frente, Bruno Henrique. Lohan deve fazer esse falso 9, esse 9 de mobilidade, deve baixar bastante para jogar, para receber essa bola no pé, e também o Vitor Hugo lá pelo lado direito, fazendo um ponta meia, né? O Tite já falou que entende o Vitor Hugo como um 7, como um 11 ou como um 10. Vamos olhar para esse time aqui agora disposto no campo, né? Nesse 4-3-3, o que eu imagino o Flamengo fazendo? Por exemplo, o Davi Luiz encontrando o Gerson aqui, né? Direto, o Davi Luiz que tem essa capacidade de fazer esse tipo de passe aqui, e o Gerson, por exemplo, encontrando o Igor Jesus. Vejo o Flamengo tentando, dinâmica de terceiro homem, sair com a bola por baixo, qualificar essa saída de bola com o Vinha, que tem bom passe, com o Davi Luiz, que tem bom passe, com o Ortiz, que tem bom passe. Esses jogadores devem ser bastante importantes e devem encontrar aqui, especialmente o Gerson no pivô, né, para ele tentar trabalhar jogadas de passe para trás, para que o time vá manipulando essa defesa do Bolívar e vá conseguindo evoluir, por exemplo, com o Igor Jesus achando aqui o Lohan, para que ele também faça passes para trás, para o time conseguir avançar em bloco, viajando junto, para não se cansar demais, e ele, por exemplo, achando aqui o Gerson também numa dinâmica de terceiro homem, também fazendo passe para trás, o De La Cruz vai se aproximar, o time todo vai andar junto, vai avançar, mas de forma bastante racional, ocupando o espaço, né, de forma bastante racional. E aí sim o Gerson pode achar aqui o BH num facão, mas num facão mais curto, né, num facão que a bola vai cair no pé praticamente, que você não vai jogar essa bola para o cara correr 30, 40 metros. Né? Então, existem dois tipos de facão, né? Tem o facão mais longo, tem esse facão mais curtinho aqui, que é um facão que o Flamengo pode se aproveitar, sim, no jogo de hoje. Então, o Lohan vai ser importante para ser esse pivô aqui, o time avançar, ele pode, por exemplo, aqui achar o De La Cruz, ao invés do Gerson, né? E aí o De La Cruz pode achar também o BH, nessa dinâmica que eu acabei de mostrar, nessa diagonal longa, que o Bolívar tem dificuldade de defender, e aí o BH pode finalizar para o gol, ou pode também escorar essa bola aqui para o Lohan. Pode escorar essa bola aqui para o Lohan de cabeça, para o Lohan chegar chapando aqui e achar o gol. Né? E também pode fazer esse cabeceio aqui para trás, para o Gerson chegar chapando também, para o Flamengo tentar finalizar de média distância e também achar o gol. Ou então achar lá do outro lado também o Vitor Hugo invadindo a área também para tentar chegar batendo para machucar o time do Bolívar. Muita gente ontem ficou brava com o Flamengo, ficou revoltada, dizendo que como é que pode, num jogo tão importante desse, deixar de viajar com tanta gente, poupar tantos titulares. Bom, gente, importante dizer o seguinte, existe um negócio chamado ciência, esses caras sabem o que estão fazendo, tem lá todo um aparato, todo um estudo, estão amparados de fato na ciência. A gente contestar isso é só a gente querer opinar sobre algo que a gente não tem capacidade de opinar. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é, tem muita gente falando assim, mas jogou muito jogo lá no Cariocão com o time titular, jogou com o titular no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Gente, não é isso que está cobrando um preço agora. O que está cobrando preço agora é essa maratona dessa semana. Jogar contra o Palmeiras no sintético no domingo, jogar
contra o Bolívar a 3.600 metros de altitude na quarta-feira e jogar contra o Botafogo às 11 da manhã no domingo. Então, a instituição que você tem que estar bravo, você tem que estar chateado, chateada, é a CBF e não o Flamengo. Sabe por quê? O Botafogo vai fazer agora, entre Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, 7 jogos seguidos no Rio de Janeiro, sem precisar viajar. Enquanto isso, o Flamengo está passando por uma semana em que vai enfrentar, como eu já falei, Palmeiras no sintético, já enfrentou, né? Vai enfrentar agora o Bolívar a 3.600 metros de altitude e depois vai jogar com o próprio Botafogo às 11 da manhã no Maracanã. Então, por que um time joga 7 jogos seguidos em casa ou na própria cidade, né? Vai jogar em casa com o Flamengo, não vai ser o mandante, mas não vai viajar. E depois outra equipe passa por uma semana como essa que o Flamengo vai passar. Então, a bagunça que impera na CBF é o grande problema, né? Esse que é o grande X da questão. Então, a semana do Flamengo é pesada demais para o Flamengo se dar um luxo, para a equipe se dar um luxo, para a sua comissão técnica simplesmente jogar os jogadores assim aos leões e falar, joga lá na altitude, se arrebenta. Então, assim, um resultado positivo na Bolívia já é muito difícil. Então, bota os caras que estão frescos, né? O Flamengo tem elenco para isso, investe muito para poder ter um elenco qualificado, bota os caras que estão frescos para poder tentar igualar um pouquinho, minimamente que seja, na força física. E aí, na qualidade técnica, o Flamengo, mesmo com esse time aí, ainda é melhor do que o Bolívar e pode sim tirar até uma vitória, que é muito difícil, mas quem sabe um empate, que já está de bom tamanho, tabelando, jogando curto, sendo inteligente, com muita leitura, manipulando bem essa defesa do adversário e pode trazer um resultado que, como eu já falei, um empate seria sim satisfatório. Rafa, você está se contentando com pouco. Como é que pode o Flamengo se satisfazer com empate fora de casa? Isso aqui é Flamengo, gente. A gente precisa contextualizar as coisas e entender que lá em La Paz é muito difícil, né? Tanto o Flamengo quanto todos os outros clubes aqui do Brasil chegam lá e apanham, sofrem muito. É muito complicado. Então, a gente precisa ser um pouquinho, às vezes, pragmático, sim, racional, sim, entender o contexto, sim, e parar com essa ilusão de que isso aqui é Flamengo, tem que sair ganhando de todo mundo, dando goleada em todo mundo. Não é assim, tá? Vamos com calma, muita calma nessa hora, tá? Bom, esse foi o pré-jogo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like, vira membro. Até o próximo vídeo. Forte abraço e eu fui!